Oi, gente! Eu aqui de novo e é agora com essa maravilha de tapete. Olha essa produção que eu vim mostrar para vocês hoje nesse vídeo. O José tá reclamando ali, mas eu quero gravar esse vídeo porque eu vou postar esse tapete no correio hoje. Eu quero muito mostrar para vocês aqui cada detalhe desse tapete que eu fiz por uma foto. Vou ver se eu consigo deixar a foto aqui para vocês. Mas, gente, ficou assim perfeito. Pela foto ele era menor. E aí eu fiz ele ficou com 1,18 m de diâmetro. Ficou um tapete muito, muito bonito. Eu fiz ele no fio duplo. Gastei quase 1 quilo de cada cor. E aqui eu utilizei o barbante 6, só que no fio duplo. Eu utilizei aqui o Eco Brasil de ordem 6, fio duplo, nas cores chumbo, branco, verde água, que tá quase um menta, e salmão. Então, essas foram as cores utilizadas aqui nesse tapete. Eu iniciei aqui com 14 pontos altos. Aqui eu fiz 14 aumentos. Aqui eu fiz pontos V's com 2 correntinhas. Ponto V com 2 correntinhas. Nessa próxima carreira aqui, eu vou puxar um pouco o tapete para eu ir mostrando daqui para lá para vocês que vai ficar melhor. Não tô com as costas muito boas, mas aqui, nessa próxima carreira, eu fiz 3 pontos altos dentro do V e um ponto alto aqui no meio do V. Por que que tem esse ponto alto no meio do V? Porque é marcado aqui os aumentos por esse ponto alto e aqui para eu conseguir fazer esse desenho com ponto alto relevo. Nessa carreira aqui de cima que tá escondida, eu fiz um ponto alto para cada ponto de base, que foi esses aqui. Aqui eu fiz uma carreira de pontos altos. E para eu fazer esse ponto aqui, eu fui olhando, né? Eu fiz um ponto baixo, vamos dizer que eu comecei a carreira aqui. Eu fiz um ponto alto, aqui eu vim nesse ponto do meio do Vzinho aqui, peguei relevo nele e fiz meu ponto alto. Aqui já não fiz correntinha nenhuma e já fiz esse meu próximo ponto alto aqui. Relevo, é ponto alto duplo, tá, gente? Eu fiz ponto alto duplo pra ele ficar assim, bem grandão. Voltei ali, continuo aqui os meus pontos baixos, aqui, cheguei aonde, né, no ponto alto que eu deveria fazer aqui o meu ponto alto relevo, eu vim. Ficou um intervalo de 4 pontos baixos no meio de cada intervalo dos pontos altos relevos e 2 pontos altos relevos, um para cada lado aqui para formar esse desenho, tá? Eu espero que vocês entendam. Aqui eu fiz, foi meio que um aumento. Por quê? Por ter esse ponto alto relevo, eu teria que pular lá na parte de trás, 2 pontos altos, 2 pontos baixos, né? E eu não pulei. Então, eu fiz aqui aumento, tá? Eu fiz aqui ponto baixo até em cima do ponto alto, fiz o relevo, fiz outro relevo e continuei sem pular nenhum ponto alto de base do outro lado. Continuei, a minha próxima carreira foi de pontos altos fechadas, sem aumento. Aqui eu fiz grupinhos de 2 pontos altos, não separei por correntes, porque senão ia ficar sobrando muito ponto, tá? Nessa carreira aqui de branco aqui, ó. Aqui até eu fiz uma adaptação, vocês estão vendo? Que eram grupinhos de 2, aí fiz aqui uma adaptação. Aqui nessa próxima carreira, eu trabalhei pontos altos sobre pontos altos e um ponto alto aqui por cima dos meus grupos de 2 pontos altos. Nessa próxima carreira, trabalhei Vzinhos, né? Pulei aqui 1, 2, fiz um V. 1, 2, fiz um V. E coloquei aqui 2 correntinhas de intervalo aqui nesse meu ponto V. Na próxima carreira, eu fiz ela 2 pontos altos dentro do V e um no meio do V, que é a mesma sequência desse aqui, ó, né? Só que aqui eu coloquei 3, mas aqui eu coloquei 2 porque já tinha bastante ponto.
Aí, a próxima carreira, que tá aqui debaixo desses pontos altos relevos, fiz toda de ponto alto sem aumento. Nessa carreira de ponto baixo que eu fiz esse ponto relevo em cima desse ponto alto, que dá entre os V's, eu não fiz aumento também, tá? E pulei lá atrás o meu ponto baixo, que eu preciso para controlar a quantidade de aumento. Essa aqui eu fiz só pontos altos, aqui fiz uma carreira de ponto baixo, pegando só na alcinha de trás. Aqui, uma próxima carreira de grupinhos de 2 pontos altos, pulando dois pontos de base. 2 pontos altos, pulo 2 pontos de base. E aqui eu fiz uma correntinha de espaço, tá? Aqui, nessa carreira, eu fiz toda de pontos altos, onde tinha pontos altos, e onde eu tinha minha correntinha aqui no meio, eu fiz um ponto alto também. Nessa próxima carreira de verde água, eu fiz um ponto relevo, ponto alto mesmo, normal. Pego aqui por cima desse ponto que tá aqui no meio dos meus bloquinhos de 2 pontos altos. A próxima carreira foi de Vzinhos, pulando 2 pontos altos no terceiro, que foi esse que deu bem em cima aqui do meu, entre os bloquinhos, tá vendo? Que ficou aqui uma sequência. Então, eu coloquei os meus Vzinhos. Cada um dos pontos altos tem um Vzinho. Então, ficou 2 pontos altos, um leque. Um Vzinho, né, na verdade. E aqui eu coloquei também 2 correntinhas para controlar. Coloquei aqui, entre o V, na próxima carreira, 3 pontos altos. E entre os Vzinhos, coloquei um ponto alto. Essa carreira aqui, eu fiz só de pontos altos. Nessa carreira aqui, eu fiz ele com um ponto alto duplo, pego pela frente aqui, relevo, né? E na carreira de pontos baixos, e pulando também aqui atrás um ponto de base, que é para não ficar embabadado. Meu tapete ficou bem retinho. Essa carreira aqui eu fiz só de pontos altos. Essa só de pontos altos, pego na alcinha de trás, mas sem aumentos, tá bom? Aqui eu fiz grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, pulando 1, 2 pontos altos de base. Deixa eu ver se eu fiz corrente aqui. Chegar mais perto aqui. Deixa eu ver. Eu já fiz ele tem alguns dias, mas quero gravar a videoaula para vocês. Não, aqui não tem corrente. Então, eu fiz aqui grupos de 3 pontos altos sem corrente, porque eu pulei só 2 pontos altos de base. Eu espero poder ajudar alguém e estou gravando mais mostrando assim carreira por carreira, porque eu quero gravar a videoaula dele. Aqui, em cima, fiz 2 pontos altos. Tem uma mudança, né, aqui, porque eu precisava de um aumentinho. Então, eu fiz a sequência assim, ó. Um ponto alto no meio, aqui eu pulei o primeiro, fiz 1, 2, um em cada ponto de base, e fiz aqui o ponto alto no meio dos bloquinhos, para dar uma separada neles. Aqui eu já fiz 3 pontos altos, um para cada ponto alto dos bloquinhos anterior, da carreira anterior. Aqui eu fiz um ponto alto, né, pegando no meio dos bloquinhos, e aqui eu pulei o primeiro ponto alto e fiz 2 pontos altos só. Então, eu segui nessa sequência todinha, tá? Aqui eu fiz pontos altos, 2, e segui essa mesma sequência. Aqui, tá vendo? Tem 3 pontos altos, um relevo. Aqui eu tenho 2 pontos altos, um relevo. 2 pontos altos, um relevo. 3 pontos altos, um relevo. Então, eu vou seguir essa sequência de 2 conjuntos de 2 pontos altos aqui, separados por um relevo, e aqui eu tenho 3. Nessa próxima carreira aqui, eu fiz Vzinhos. Aqui eu fiz o V com 3 correntes e pulando aqui, ó, nessa parte eu pulei 3, nesse aqui eu pulei 3 e aqui eu pulei 2. Porque eu segui a sequência dos aumentos da carreira anterior, tá vendo? Aqui 1, 2, 3, aqui eu tenho só 2. Então, esse mesmo aumento que eu fiz aqui, né, que teve uns que eu pulei o aumento e outros que eu fiz, né? Eu vou seguir essa sequência por toda a volta de cada carreira, tá bom? Aqui eu fiz os V's em cima dos pontos altos relevos que eu peguei em cada um aqui dos intervalos aqui, né? Eu fiz o V, pulando aqui, né? E em cima do ponto alto relevo. Aqui nessa carreira eu fiz
os V's com 3 correntes, né? E fiz aqui, ó, aqui eu já fiz padrão, tá vendo? Coloquei 3 pontos altos dentro do V e um ponto alto no meio do V, 3 pontos altos dentro do V, um ponto alto no meio. Essa próxima carreira eu fiz só de pontos altos. Essa carreira eu fiz de pontos baixos com ponto alto duplo, pegando neste ponto alto que eu fiz aqui entre os Vzinhos, né? E aqui eu fiz ponto alto sem aumento novamente e ponto alto. Então, no final ficou 3 carreiras de ponto alto. O biquinho eu fiz 6 pontos altos, pulei 2 pontos altos de base e aqui eu coloquei um ponto baixo. Pulei 2 de base e fiz aqui o meu bico novamente. Ficou essa carreira de repetições. Mas esse tapete ficou muito bonito, viu, gente? Muito bonito mesmo e retinho. Ele ficou bem pesado, porque eu trabalhei ele com fio duplo, mas ele ficou assim perfeito, perfeito. O caimento dele, você joga ele no chão, ele fica esticadinho, fica muito bonito, tá? É esse nosso vlog de produção de hoje, né? É só mesmo um videozinho explicativo. Eu quero ver se eu consigo gravar, eu quero ver quem é a criadora, né? Porque esse tapete aqui não é aqui do Brasil, por mais que teve as adaptações, mas tem sim a criadora, né? Se vocês souberem, deixa aqui pra mim nos comentários pra ficar mais fácil pra mim, pra eu dar o crédito. Não quero pegar trabalho de ninguém, me inspirei na foto que a cliente mandou e fiz esse tapete maior, mas... Então, vocês já se inscrevam aí no canal, deixa o seu joinha, deixa seu comentário para saber se vocês vão querer mesmo a videoaula. Olha para vocês verem o tanto que ficou retinho. Ele ficou assim, perfeito, 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 sabe? Se eu for gravar a videoaula, eu mostro para vocês como que eu fiz para usar 2 fios. Com o novelo de barbante, eu não gosto de tirar o fio do meio e o fio de fora, porque depois embola tudo. Eu enrolo um pouco no outro rolo determinado e faço o trabalho com os 2 fios. Prefiro assim. Então, gente, é isso, tá? Tchau, tchau. Vocês fiquem com Deus.